Olá a todos, que a paz do Divino Mestre estejam com todos. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, compartilhando um pouco daquilo que entendemos da doutrina dos Espíritos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte do grupo de expositores do Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. E mais uma vez estamos aqui para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então antes, vamos rogar a Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça, que alcance a todos os nossos irmãos, a todos os lares, a todos os hospitais, orfanatos, asilos, casa de recuperação, os cárceres, e a todos os irmãos que passam por dificuldades neste momento, todos aqueles que estão em aflição. Que a bondade do Mestre se expanda por todos os cantos, que ela possa alcançar aqueles que precisam, que eles possam entender que não são esquecidos, que Deus, na sua infinita bondade, sempre colocará um coração disposto a ajudá-lo, que não perca a esperança, que não perca a fé, que tenha sempre em seu coração a certeza de ser amado. Nós não podemos, em momento algum, esquecermos disso. Nosso Pai de infinita bondade jamais coloca em seu ombro, no ombro de seu filho, um fardo que ele não possa carregar. É um momento de muita dificuldade, de dores, mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que tudo irá passar, que virá novamente os tempos de bonança, virá novamente os tempos em que possamos nos confraternizar, que possamos estar juntos daqueles que amamos. Então nós não podemos perder a fé, porque momentos difíceis todos nós já passamos e conseguimos chegar até aqui. E muitos dos irmãos que tiveram que parar no meio da caminhada é porque receberam a permissão de trocar de trem, sair do trem da vida e retornar ao trem da espiritualidade. Então não há fim, não há extinção, há somente uma continuidade e nós mudamos daqui para ali. É difícil a perda, é difícil um momento, mas nós temos que ter a consciência de que Deus não nos criou para uma única existência. Ele nos ampara, nos ensina e nos dá o seu amor incondicionalmente, para que tenhamos fé, para que saibamos nos resignar e servir de instrumento da sua vontade, para ajudar a todos aqueles que estão na caminhada. Então que Deus nos ampare e nos permita, nesse momento, refletir sobre os seus ensinamentos. Que a paz de Jesus esteja em todos os lares. Queridos irmãos, então nós vamos refletir hoje sobre o capítulo 5, item 20, que nos traz aqui François Nicolas Madeleine. Ele foi cardeal em Morlot e escreveu para nós em 1863. Bom, ele começa aqui o trecho do item 20 deste capítulo, dizendo para nós assim: não sou feliz,
A felicidade não foi feita para mim, exclamam geralmente as pessoas, em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo-vos mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente as suas condições de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Bom, por que esse irmão nos fala nessa condição, né? Porque nós estamos vendo bem-aventurados os aflitos. E muitas vezes a gente se pega, né? Muitas vezes pelos turbilhões da vida. Como podemos ser bem-aventurados no sofrimento, né? E aqui nesse item ele nos fala sobre a condição da felicidade. É preciso a gente entender que a felicidade que Jesus sempre nos pregou não é essa felicidade temporal, né, limitada que a gente tem. Porque ainda pelo pouco conhecimento que nós adquirimos, nós entendemos felicidade como aqueles momentos em que nós estamos plenamente satisfeitos. Mas isto é a felicidade do egoísmo, porque nós buscamos muitas vezes a felicidade em coisas que são da terra. É o que a gente fala, adquirir um bem, né? Ganhar uma grande quantia, ou, né, ser vencedor numa disputa judicial, ou ser vencedor, né, numa disputa entre jogos, né, entre esportes. E aí achamos que aqueles momentos que se seguem a ser vencedor nessas disputas são felicidades. Mas não é isso a felicidade plena. Por isso é que ele diz que a felicidade ainda não é, né, conseguida nesse estágio em que nós nos encontramos. Porque ainda somos tomados por esse egoísmo. O planeta Terra, para quem ainda não teve a oportunidade de compreender, né, ele está no segundo estágio evolutivo da Terra, né, da Terra, num dos planetas, né. Saímos de mundos primitivos para mundos de provas e expiações, estamos caminhando para a regeneração e ainda temos a condição de nos tornarmos ainda mundos felizes e depois mundos celestes. A Terra não está condenada a viver eternamente, né, como provas e expiações. O seu futuro, né, melhor depende do esforço que todos nós que aqui habitamos fazemos para nos melhorarmos. Então, a felicidade que os Espíritos nos mostram, que é a felicidade plena, é aquela felicidade onde no mundo todo em que habitamos, todos têm motivos para sorrir sempre. Não é por alguns momentos. Então eles nos explicam que não se consegue ser feliz enquanto um outro irmão sofre.
Não dá para eu simplesmente festejar, né, uma mesa em abundância de alimento, sendo que o meu irmão lá fora passa fome, né? Nós devemos sim agradecer a tudo que conquistamos, né? Nós não estamos aqui, e nem é o objetivo da espiritualidade, dizer que as conquistas, né, são desnecessárias, né, que as conquistas não devem ser valorizadas. Não é isso. Quando nós falamos no termo felicidade, nós estamos falando de alegria plena. E não se tem alegria, né? Por mais que você conquiste lá um carro de luxo, por exemplo, mas ao transitar com ele pela cidade, né, feliz por tê-lo adquirido, você se depara com uma imagem, né, da sociedade, com aqueles que estão embaixo dos viadutos, nas praças, porque não tem um teto para morar, né? Muitas vezes estão a revirar lixos, né, de restaurantes, de bares, tentando procurar restos de comida para poderem se alimentar. Então, disso fala esse tema do Evangelho, que a felicidade, nesse estado atual em que nós nos encontramos, não é possível tê-la, porque essas imagens contrastam, né? Enquanto uns estão festejando a opulência, outros estão na miséria profunda. Mesmo que se tente, né, explicar isso como sendo a responsabilidade de cada um, né? Ele tá na miséria porque ele está espiando, né? Ou seja, ele está vivendo aquilo que ele programou para essa vida, né? Mas isso não é justificativa, porque se ele tem que passar por essas privações, nós não devemos aumentá-la, porque ele vai passar por essas privações independente de nós o ajudarmos. Porque o orgulhoso muitas vezes não vai aceitar a ajuda que chega a ele. E aí por si só ele vai aumentar, né, o seu sofrimento, a sua dor. Mas aquele que tem um pouco não justifica, né, ser omisso ou ser inerte diante da dor do outro. Não fazer nada enquanto o seu irmão apresenta um quadro de sofrimento. Então nós vamos ser felizes plenamente quando nós conseguimos fazer com que toda a sociedade, né, seja feliz. Não se consegue ser feliz sabendo, né, que neste momento em que assistimos a este vídeo, tem pessoas sendo agredidas, pessoas sendo roubadas, pessoas que estão passando fome, né, e passando pelos mais diversos problemas da vida. Nós não conseguimos ser tão insensíveis assim ao ponto de simplesmente colocarmos que o mundo tem os seus problemas. Mas eu estou bem, isso é o que importa. Nós não podemos pensar desta forma, porque se nós não ajudarmos aqueles que precisam, uma hora essa dor vai bater à nossa porta também, né? Não quer dizer que nessa encarnação, se hoje eu tenho condições plenas, né, de abusar dos meus recursos, que eles serão infinitos. Eles são finitos. E nós estamos vendo agora, nesse momento, em que a humanidade toda passa por dificuldades, né? Então, muitos dos irmãos que possuíam, né, grandes fortunas ou cargos que lhes davam rendas, né, plenamente satisfatórias para lhe dar os luxos que
que sempre quiseram ter, muitos deles, nesse momento, não estão conseguindo manter esse padrão. Muitos perderam as suas colocações nos seus empregos, né, nas empresas em que trabalhavam, e não conseguem se recolocar no mercado, não conseguem um outro emprego. E veem muitas vezes as suas contas acumularem-se, né? O necessário já começar a lhe faltar. Então, o que nós temos à nossa disposição aqui, em termos de material, não é eterno. Nós, espíritos, somos eternos. Então, nós, espíritos, temos que fazer por onde sermos felizes, né, no pouco que essa terra nos permite ser feliz. Então, nós precisamos ter, nesse momento, né, amizades. Nós precisamos ter pessoas à nossa volta que nos incentivem, que nos dê apoio para nós passarmos esses momentos difíceis. E essas coisas não têm preço, não é? Então hoje nós estamos vendo, né, que melhor do que ostentar luxo, está sendo muito mais valoroso uma ligação, né, telefônica de um amigo. Ter um ombro, né, para poder colocarmos ali, né, a nossa cabeça, buscando um apoio. Então, isso está sendo muito mais importante do que qualquer bem material. Nós temos alguém para nos ouvir simplesmente, não é? Nós temos a capacidade da fé, de termos a plena consciência de que isso é um momento, né, em que nós estamos vivenciando grandes provações, mas que, como no passado, né, tudo se encontrou, para tudo se encontrou uma solução, nesta nós vamos encontrar também. Nós temos espíritos benevolentes que estão trabalhando incessantemente na busca, né, para auxiliar a humanidade, corações bondosos que vieram na sua encarnação destinados a ajudar numa solução para o problema da humanidade e não se negaram a esse trabalho. Então nós estamos vendo cientistas, né, as pessoas da área da saúde, as pessoas que amparam, né, as questões da mente, então profissionais, né, da psicologia, que estão ajudando aos irmãos necessitados, levando a eles condição de reflexão, de autorreflexão, de autoconhecimento, né, devolvendo a alegria de viver, a esperança no amanhã. Então isso está sendo mais importante neste momento para a humanidade. Então essas coisas não têm preço. Os recursos materiais estão impulsionando as pesquisas, isso não se nega. Nós não estamos aqui dizendo que os recursos materiais não sejam importantes para o desenvolvimento da sociedade. Nós estamos dizendo aqui que nós, individualmente, não podemos fechar-nos no nosso egoísmo e achar que, tendo recurso nesse momento para viajar para uma ilha deserta, né, e ficar lá sem contato com as pessoas para fugir dessas contaminações, né, seria o melhor que a gente podia ter agora. Não, nós não podemos pensar dessa forma egoísta. Nós temos que pensar de uma forma coletiva, de todo o esforço que nós podemos fazer nesse momento para que todos saiam dessa situação, né, com equilíbrio, com paz, com harmonia. Mesmo para aqueles que tiveram que retornar à pátria espiritual. Que eles possam retornar para lá, tendo a certeza de que todos os que estão do lado de cá, que permaneceram aqui, estão em harmonia,
estão buscando, né, ter aí equilíbrio para ajudar a todos os seus irmãos a suportarem esse momento. Então isso é que nós temos que compreender com o Evangelho de Jesus. Isso que nós temos que compreender com o ensinamento da espiritualidade. Há algo mais do que só esse momento, só esse mundo que nós criamos ao nosso redor, né? Em que achamos que devemos trazer para ele toda a felicidade possível e esquecendo da realidade que nos rodeia. Olhar para fora, né, dos limites do nosso castelo, né? Porque muitas vezes nós construímos castelos e nos isolamos de todos, né? Com muralhas altíssimas, colocamos guardas ao seu redor para impedir que pessoas se aproximem e nos fechamos dentro desse casulo, dentro desse reinado, né? Desse castelo, achando que tudo que é importante para nós conseguimos fechar dentro dele e assim nós vamos ser felizes. Isto é uma ilusão, né, de uma boa parte da humanidade, como nos traz o irmão, né? Determinadas pessoas, elas não aceitam a passagem do tempo, elas muitas vezes sacrificam os seus corpos, né, ou com exercícios em excesso, ou com cirurgias em excesso, tentando buscar uma aparência jovial, sendo que o corpo por dentro, ele vai, né, degradando como de qualquer um. Então não adianta acertar a casca, né, se por dentro o desgaste vai prevalecer, né? Não que a gente não tenha que ter cuidados com o nosso corpo físico, né, cuidando da nossa alimentação, né, tendo boas noites de sono, tentando evitar estresse, né, comendo coisas saudáveis, né, cuidando da nossa alimentação. Então isso é importante, sim. Mas não essa busca, né, pela aparência jovial, achando que isso vai nos manter felizes. Porque aí hoje, né, com essa tecnologia, aí as pessoas querem postar fotos e receberem elogios, aguçando a sua vaidade, né? Então nós estamos vendo algumas pessoas entrarem em depressão porque estão sofrendo, né, esses processos que estão tratando agora como cancelamento, né? Então criam ali os canais das redes sociais, os canais virtuais, e aí ficam olhando aquele número de pessoas, de seguidores, crescendo, crescendo, e de repente começa a cair e as pessoas se sentem mal. Muitas vezes expõem, né, a sua vida como uma forma de chamar a atenção e trazer a atenção dessas pessoas novamente. Mas, meus irmãos, do que vale 1 milhão de pessoas, né, seguindo um canal virtual, sendo que no momento mais necessário ou necessitado da sua vida, você não tiver uma alma que possa te escutar, uma alma que possa te compreender, uma alma que possa lhe estender a mão para socorrer nos momentos de sofrimento. Então nós vamos entender que as ficções, né, as ilusões, elas se apagam muito rapidamente. E o que é importante, nós às vezes deixamos de dar atenção. Então devemos repensar o nosso comportamento, a nossa atitude, né?
a forma com que tratamos os nossos irmãos, a forma com que nos dirigimos às pessoas, a tonalidade da nossa fala, né? Os nossos gestos, a compreensão, o respeito. Isso fará com que nós consigamos ser mais felizes todos os dias da nossa vida. Porque nós vamos estar cada vez mais trabalhando com o Cristo. Nós vamos estar cada vez mais ajudando aos nossos irmãos e aí, por consequência, conseguimos nos ajudar. Olhando naqueles olhares que até poucos minutos atrás, antes de nós estendermos a mão, estavam cheios de lágrimas. E agora estampam um sorriso no olhar. Né? Então, nós temos que repensar isso. Quando a espiritualidade nos traz esse ensinamento de que a felicidade não é deste mundo, eles não estão dizendo que nós não vamos ter momentos de felicidade, que nossa condenação aqui é o sofrimento. Não. Eles estão dizendo que a felicidade verdadeira, a felicidade que o Cristo nos mostrou que é possível alcançarmos, não está relacionado com os momentos de alegria únicos, íntimos, né, ou exclusivos nossos. A felicidade plena é quando nós vamos conseguir sair, né, para passear e encontrarmos sorrisos no rosto de todos aqueles que estão ao nosso redor. Todos se sentindo irmãos, filhos do nosso Pai maior, né? Estando contentes de fazer parte de toda essa família. É isso que a espiritualidade nos ensina. É esse amor de Deus que está conosco o tempo todo, mas que às vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue valorizar. Que possamos refletir sobre isso. Faça do seu dia o mais feliz que ele puder ser. Sorria, ajude, ampare. E aí, com certeza, passar esses momentos difíceis será menos desgastante, menos penoso e menos dolorido. Então, rogando ao Pai de infinita misericórdia, que cubra a todos os lares com as bênçãos da saúde, da paz, da harmonia, do amor, que todos nós possamos compreender que é necessário para a humanidade se ver como irmãos, se ajudarem como irmãos, para que possamos ser felizes como irmãos. Que a paz de Jesus estejam com todos. Espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco daquilo que entendi do Evangelho, deste ensinamento. Que assim seja. Fiquem com Deus.